Rapaziada, último tópico de estruturas metálicas, que poderia, enfim, ser o primeiro, né? Mas é falando sobre os tipos de desenho. Estrutura metálica é uma coisa onde a representação dos projetos ela é bem complexa, ela envolve muita simbologia, muitos detalhes. É um projeto que ele é desenhado em milímetro, então assim, tem muita cota normalmente, tem muito detalhe de ligação, tem muita coisa que é particular das estruturas metálicas. Inclusive, os tipos de desenho. Por quê? Porque nos projetos, de um modo geral, e aí a gente pode entender que seja um projeto de aço, seja um projeto de concreto, de madeira, nós temos um conjunto de especificações, cálculos, desenhos de projeto, só que fabricação e montagem normalmente está associada a elementos de aço. Eu posso ter desenho de formas, por exemplo, se for uma estrutura mista, né? Armação para uma estrutura de concreto. Formas, geralmente, e armação são coisas mais voltadas para estruturas de concreto. Mas nos desenhos, basicamente, a gente tem desenho de projeto, desenho de fabricação e desenho de montagem. O desenho de projeto é aquele pai de todos, né? É o que vai traçar todas as diretrizes, as considerações que foram adotadas. Mas aí você, pelo nome, já consegue prever que o de fabricação ele deve ser particularmente feito para quem vai fabricar a peça, ou seja, para a indústria ou para a oficina que vai fabricar aquela peça. E o de montagem, ele é um desenho voltado para o campo, para indicar como, em que sequência, em que ordem é que eu vou montar e onde cada uma daquelas peças vai, porque acaba sendo um Lego. E concorda comigo que parte das conexões, parte da estrutura metálica é feita em oficina. E aí já vem com algumas soldas, algumas peças prontas. Parte é montada em campo, e aí pode ter solda, mas normalmente vai em campo ali também parafusos, né? As ligações de campo são parafusadas, em sua maioria. Portanto, eu preciso ter um desenho específico, inclusive para a sequência lógica de montagem e onde vai cada peça. É basicamente um Lego muito difícil de ser montado, tá? A gente precisa ter todas as informações no detalhe. Então, o desenho de projeto, que é o desenho mãe, né, que é o desenho que vai nortear todos os outros, para estruturas metálicas, você vai ver que ele é feito 99% das vezes em milímetros, porque a estrutura metálica ela é concebida num grau de precisão milimétrico, diferente da estrutura de concreto, onde a gente utiliza o centímetro, muitas vezes nas referências. Eu preciso especificar no desenho de projeto qual é a norma que foi utilizada, qual o material que foi empregado, os esforços de cada barra, esforços das ligações, quando forem necessários para o desenho de fabricação. Muitas vezes é importante você passar para a fábrica ali os esforços, né, ou para quem for fabricar, porque muitas vezes eles é que vão definir o design da ligação ali, né, como é que aquela ligação vai se dar. Então, eu posso até passar um esboço daquela conexão, mas quando eu der os esforços, eles vão ajustar as conexões. Apresentar, se houver, os efeitos dinâmicos de equipamentos mais importantes, quando a gente fala de edifícios industriais, a simbologia de solda, que se você não aprendeu, corre na nossa aula de simbologia de solda para aprender ou rever a simbologia de solda utilizada. Nas ligações parafusadas, eu preciso dizer se é um aperto normal ou uma ligação com proteção inicial, né, uma ligação por atrito ou por contato. Então, uma coisa é aperto normal ou proteção inicial. Outra coisa é ligação por atrito ou ligação por contato. A ligação por atrito, ela vai ter, normalmente, um aperto com proteção, né? Indicar a faixa de variação de temperatura. Veja, variação de temperatura implica em variação do comprimento das peças com a variação de temperatura. Então, eu preciso fornecer nesses desenhos de projeto, nessas informações de projeto, qual é o range de temperatura que eu considerei. Se for o caso, indicar contraflechas de vigas quando existirem e quando o método condicional, o método construtivo, né, for condicionante, eu preciso indicar coisas que são para projetos maiores, na verdade projetos de estrutura metálica de um modo geral,
que exijam içamentos, são projetos mais complexos que exigem movimentação de cargas pesadas, eu preciso ter um plano de içamento de cargas, que normalmente a gente chama de plano de rigging, tá? Então ele vai dizer onde são os pontos que serão içados, qual é a posição temporária de cada um dos equipamentos, que tipo de equipamento eu vou ter, que tipo de guindaste, vai ser içado com guindaste, com uma grua, onde esse guindaste vai patolar. Esse plano de rigging ele vai exatamente desenhar ali como que se dará toda a movimentação de cargas içadas no meu projeto. Então, sempre que eu ouvir plano de rigging, lembre que é um documento, claro que tem peças gráficas e memorial descritivo, que vai mostrar aí como vão ser operacionalizadas essas movimentações de carga dentro da minha obra, do meu canteiro. Esses eram os desenhos de projeto. Os desenhos de fabricação, eu tenho que entender que eu estou passando para a fábrica algo que será produzido, normalmente em escala, reproduzido. Então, a fábrica ela precisa ter, né, dentre outras, o material que ela vai fabricar o produto, as especificações, locação, tipo, dimensão de todos os parafusos e soldas que virão de fábrica. Então, se for vir de fábrica algumas ligações parafusadas e as soldadas, eu preciso já ter passado isso para eles. E, inclusive, aquilo que vai ser montado em campo. Ele precisa entender o que será montado em fábrica e o que será montado em campo. Então, aí tem as dimensões todas, né, em milímetros, os tipos de furação, tem, olha só as cotas que a gente tem aqui para os eixos de parafuso, de solda. Então, tem muito detalhe que vai exatamente para fabricação. Diferente do que vai para montagem. A gente tem para montagem agora que entender como é que são os detalhes das ligações, como é que é a lógica, a sequência executiva. Normalmente a gente tem marca de peça, que é aquelas peças lá, 1A, essa aqui vai no plano 1A, eixo F, eixo 3A com o eixo Z, enfim, tem aqueles planos, né, de eixo, a dimensão das barras, os detalhes para colocação de chumbador, soldas que serão feitas em campo, posição de montagem, tá? Sequência de montagem, tá? A gente precisa ter a sequência de execução das ligações, por exemplo, primeiro essa, depois essa, depois essa. Se eu conectar de lá primeiro, pode ser que a parafusada aqui não vai funcionar. Então existe toda uma logística, inclusive de montagem de elementos temporários, provisórios, porque, por exemplo, se tiver um elemento, enquanto eu estou montando aqui, eu preciso contraventar com uma diagonal até que eu termine a estrutura inteira. Então, aquela diagonal depois vai ser desmontada. Isso tudo tem que estar previsto no plano de montagem. Então, desenho de projeto, desenho de fabricação para a indústria, para a fábrica, e desenho de montagem para a equipe montadora. É basicamente isso que a gente precisa ver.